Oi, gente, tô aqui pra falar um pouquinho de um cantor de pagode que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, mas depois da vinheta eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o Gustavo Lins, cantor de pagode que eu gosto muito. Conta uma história que essa que nem o Léo Dias tá sabendo. Acho que nem ele conhece essa história. Gustavo, pra quem não conhece, é esse cantor de pagode aqui. Já falar um pouquinho pra vocês. Esse menino, tive a oportunidade de conhecer ele em 2005. Aliás, eu acompanho a carreira dele desde 2004. Mas em 2005, eu acabei vivenciando uma situação junto com ele. Muito triste, por sinal. Eu estudava no colégio aqui no Rio, que era formação de professores em Campo Grande. E ele teve nesse colégio para fazer um show. Na época, o Garotinho, que era o governador do Rio, teve no colégio para falar sobre a primeira faculdade pública da Zona Oeste do Rio. E ele sabia, obviamente, que se ele fosse sozinho, ninguém iria. Então, levou o cantor que era mais estourado no Rio naquela época, que era o Gustavo. E se eu me emocionar, vocês não ligam não, mas é porque essa história mexe muito comigo até hoje. E começou o show e tudo, o Gustavo acabou. Acabou o show e tudo. Eu saí da frente do palco, que era onde eu tava o show, começou por volta de 5 e pouca da tarde, 6 e pouca, uma coisa assim, que foi bem cedo. E eu dei a volta por trás do palco e fiquei no canto junto com duas meninas que estavam comigo, a Tati e a Rayane, e mais outras duas que eu não conhecia. Éramos em 5, e se eu não me engano, devia de ter ali mais ou menos uns 20 policiais. E acabou o show, o Gustavo desceu com o Buiu, que era o empresário dele na época, e ele veio na nossa direção. E quando ele tava vendo, eu não vi, eu tava na ponta e eu não vi o que tava acontecendo do meu lado. Porque eu tava tão paralisada olhando pra ele. E eu só vi quando ele gritou na minha frente, botou a mão assim na minha frente, em cima da minha cabeça, e gritou, não! Aí quando eu olhei pro lado, eu vi que tinha um policial com um cacetete acima da minha cabeça, um palmo assim, pra me bater. E ele começou a gritar com o cara, não, você não vai bater nelas, não. E o cara falando que ia, vou bater nelas sim. E ele, não, você não vai bater nelas. Perguntando por quê que queria bater. E o cara alegou que a gente tava gritando. E ele teve que ser meio irônico, né? Falou, como assim? Elas estão gritando, é só olhar pra elas, vocês veem que elas estão tudo paralisadas. E olhando, como é que você vem com essa que elas estão gritando? Não, arruma uma desculpa melhor, porque essa não cola, não vai dar. E ele falou, tá. Já que a gente não pode bater nelas, aguarde você as consequências. Isso na minha frente. E ele virou as costas e saiu. Saiu, o Gustavo olhou, não entendeu muito bem. Quando ele deu um passo pra vir falar com a gente, o Buiu, que era o segundo, segurou ele pelo braço e virou ele de costas pra gente. Falou, Gustavo, não vai. Não falo nem pela sua segurança, mas pela delas. Porque se você for, eles podem ficar prestando atenção e assim que você sair, eles vêm agredir elas. E aí, quem vai estar aqui pra defender? Você já vai ter entrado na van e ido embora. E elas, como é que vão ficar? E ali foi a primeira grande pontada, assim, que eu levei, porque quando ele não falou nada, quando ele virou pra mim, a lágrima descia. Só pra vocês entenderem, era um menino de 18 anos, no auge da carreira, passando por isso. E ele começou a chorar. E a única coisa que ele falava era, gente, me perdoa, desculpa por eu não poder chegar até vocês. E aquilo era nítido o quanto tava doendo tanto na gente quanto nele, principalmente nele, por não poder. Gustavo sempre foi muito de contato físico, sempre foi assim, então ele ficou muito mal naquele dia. E aí ele falou, me perdoa, mas não dá, assim, e aos prantos, chorando. E aí vieram os outros policiais, fizeram uma rodinha em volta dele. E como eu estudava ali, eu conhecia mais ou menos. Como eu já estava no segundo ano, eu fazia formação de professora, sou formada em professora, apesar de não exercer. Mas eu tinha uma ideia para onde que iriam fazer. E aí saíram empurrando ele
em direção à sala dos professores do ensino fundamental, ali atrás. E quando eles tomaram, era um espaço grande que dava para passar. Não era tanta gente assim. Só que a direção que eles tomaram, eu me lembrei que ali na frente tinha um tanto assim, mais ou menos, acima do chão que era a tampa de uma caixa d'água. Porque a caixa d'água era terrada, né? E a tampa era pra fora. E aí eu gritei, quando eu vi que eles foram por ali, eu gritei a ele, Gole, cuidado com a tampa da caixa. Não deu tempo de eu falar d'água porque ele caiu. Derrubar, porque como ele não tava vendo que tava na frente dele, e ele tava principalmente olhando pra trás, porque os policiais estavam em volta dele, ele não conseguia enxergar muita coisa na frente dele, ele não viu que tava no chão. E ele que realmente caiu, machucou o cotovelo, o joelho, o braço, ele se ralou todo. E aí o Buiu que tava atrás dele deu um puxão nele pela camisa e saiu empurrando e jogaram esse menino dentro da sala dos professores do ensino fundamental. E ali começou uma tortura, uma coisa terrível, porque jogaram ele e o Buiu lá dentro, seguraram a porta, a maçaneta da porta dos policiais pro lado de fora e começaram a rir dos gritos dele, do desespero dele lá dentro. Esse menino batia na porta, ele chutava a porta, ele batia na parede, chutava a parede, gritando, não bate nelas, não bate nelas, e os caras do lado de fora rindo. E aquilo, assim, me deixou num pânico, me deixou num nervoso, nem pânico, mas num nervoso, num desespero por causa dele, tão grande que eu saí correndo de onde eu tava, eu cheguei mais próximo da porta possível, sem que causasse alguma coisa. E escutar os gritos dele me doeu muito, porque ele não tinha necessidade de estar passando por aquilo, não tinha por que fazerem aquilo com ele, mas pela maldade estavam fazendo. E aquilo ali acabou comigo, me deu crise de choro. Eu comecei a chorar compulsivamente no dia, tanto é que eu já tô até com o olho cheio d'água só de lembrar. Toda vez eu fico sem só de lembrar. E aí um outro policial veio correndo e chegou pra mim, como viu que eu tava muito abalada, chorando muito, perguntando o que tava acontecendo, falando pra mim ter calma. E eu não conseguia falar direito. E ele chegou e falou, olha, vamos tirar ele pelo outro lado. Eu olhei pra cara dele e falei, cara, é impossível. Tudo bem, Gustavo é magro, mas ele não passa, até porque do outro lado não tem janela. No máximo que tem é no teto, perto do teto, um buraco do tamanho de um tijolo deitado. Ele não passa. E aí o cara olhou pra você estuda aqui? Eu falei, sim. Ele falou, bom, então a gente vai tirar ele por onde ele entrou. Fica calmo. Eu só respirava fundo. Tá. Aí esse policial foi lá, abriu a porta, tirou os dois da porta, né, de onde eles estavam, os dois policiais, e abriu. Quando abriu, aliás, antes dele abrir a porta, o Gustavo começou a gritar lá de dentro. Não bate nelas, não bate nelas. Aí teve um momento em que foi onde eu me desesperei, que eu esqueci de contar, que ele pegou e gritou, não bate nelas, bate em mim, mas não encosta nelas. Ali eu entrei em pânico. Foi aonde deu a crise total de choro, que foi onde o policial veio, porque veio falar comigo. Porque o meu medo era de todos os policiais entrarem dentro daquela porta e baterem nele lá dentro. Ele não ia sair vivo. Pra minha cabeça devia ter mais ou menos uns 20. Se todos eles entrassem ali pra bater no Gustavo, ele não ia sair dali vivo. E aí foi onde eu comecei a chorar e tudo. Esse policial veio, falou comigo e foi lá e abriu a porta e tirou ele. E esses dois que estavam na porta antes, cada um segurou ele por um braço e jogaram ele na parede. Eu lembro que a camisa dele era branca. As costas ficou preta, porque jogaram ele na parede e saíram arrastando. Parecia que estavam lidando com um bandido, um traficante de coisa do tipo. Um assaltante. Saíram arrastando esse menino na parede e ele não falava nada. E aquilo foi me deixando nervosa. Até o ponto que eu saí de onde eu tava e ele passou na minha frente. Eu lembro que eu botei a mão no rosto dele e gritei, Guli, calma, não fizeram nada com a gente. E aí ele balançou a cabeça, os policiais ficaram assim olhando, porque acho que não esperavam que eu fosse falar isso pra ele.
E ele só levantou a cabeça, balançou assim como se tivesse entendido e abaixou a cabeça de novo. E aí jogaram ele na porta da van. E eu não sei se nos outros estados como que era a van naquela época, em 2005, mas aqui a porta da van era encaixada num negócio que ficava pro lado de fora, assim, da carcaça. E a porta ali era encaixada ali dentro, aquilo era pra fora. Hoje em dia, acho que é pra dentro, né? Acho que é dentro da carcaça da van, mas naquela época ficava um vão assim pra fora e a porta era encaixada naquele vão. E foi justamente conforme jogaram, a van tava um pouco mais baixa da onde ele tava e ele foi de cara. Se ele não bota a mão no rosto na hora, ele ia... Podia ter ficado aí cego ou ter com problema sério de vista, sabe? E foi terrível ali. E eu não consegui ir até ele. Ele ficou meio atordoado, eu travei onde eu tava, eu achei que ia dar uns passos pra frente, mas eu acabei travando. E aí o Buiu passou por trás de mim, entrou dentro da van, puxaram ele pelo braço e ele sentou no primeiro banco. E aí fecharam a porta pra ir embora. Só que ele sentou de lado e ele virou de frente pra porta. E quando ele virou de frente, ele me viu do lado dentro. E eu, assim, eu chorando. Quando eu vi que ele tava virando, eu comecei a secar. Falei, não, ele não vê. Só que ele já tinha visto. E eu não tive muito o que fazer. Nessa hora, a não ser respirar fundo e agir com naturalidade, né? Porque ele já tinha visto que eu tava chorando, que eu tava parando de chorar, na verdade. E ele abriu a porta de novo. E mesmo contra gosto do Buiu, eu tentando fazer ele fechar a porta, e ele abriu e... Ai, meu Deus, como é difícil lembrar disso. Nossa senhora, como é difícil. E ele olhou assim e falou, meu amor, não chora. Quando você menos esperar, você vai me ver de novo, tá? Agora eu preciso ir. Aí ele jogou beijo e deu tchau. E fechou a porta da van. E a van saiu. E conforme a van saiu, só que ela não chegou aí até o portão, porque ela ficou atolada um pedaço do caminho. Porque tinha chovido um pouquinho antes, então ficou lama, né? Que tinha muita lama no colégio. Eu fui pro chão. Quando a van saiu, eu caí, os policiais ficaram tudo olhando. As meninas que estavam comigo, amiga, ele tava falando contigo, ele falou contigo e eu não respondi, só consegui pensar, ele tava aqui. O Gustavo tava aqui. Era a única coisa que passava por minha cabeça. Com muito custo, consegui levantar e ir embora, e sair. E eu passei do lado da van. E ele tava prestando tanta atenção que quando eu passei no primeiro vidro, eu escutei o barulho de alguém batendo no vidro. Olhei pra trás, não tinha ninguém. Eu tô ouvindo coisa. Continuei andando. Quando cheguei no segundo, né, o vidro da janela, né, no caso, bateram de novo. Olhei pra trás, não vi ninguém. Aí até a Rainha menina tava comigo e falou, ó, você não tá ficando maluca não, também tô escutando, alguém tá batendo no vidro. Só que saiu um policial de trás da van, porque eles estavam empurrando, que a van tinha toalha. Eu falei, ah, deve ser isso. Alguém tá batendo. E do outro lado, não teria como o fã tá batendo, porque não tem como abrir janela. Não era aquela janela fechada. Eu falei, então, quando eu dei mais um passo, eu tava na porta da van, bateram com mais força. Eu falei, ah, não, para. Terceira vez aí tem coisa. Olhei pra trás e vi que no primeiro janela parecia um vulto, alguma coisa se mexendo. E aí eu voltei. Quando eu parei no primeiro vidro da janela, era ele de dentro da van batendo no vidro e fazendo um coraçãozinho pra mim. E ali de novo eu comecei a chorar, eu olhava assim, não, gente, não é possível. Que é ele? Menina, cara, como assim? Ele se esmou contigo. Eu não conseguia falar, eu fazendo sinal pra ele. Não. E ele dentro da van ficava, não. Eu acho que a gente ficou nessa de fazendo sinal, acho que uns 5 minutos, mais ou menos, até conseguir eles desatolarem a van e saírem. E aí ele botou o rosto no vidro assim e foi embora. E ali eu de novo caí no chão, respirando, chorando tudo de novo. Aí no dia seguinte, isso foi numa quinta-feira, eu acho que foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu não tive aula porque eu estava de manhã. Aí a presidente do fã-clube que eu fazia parte,
A Estelinha me ligou pra saber como tinha sido pra mim, porque ela sabia que era a primeira vez que eu via o Gustavo, que ia no show. Então ela queria saber de mim como tinha sido. E eu falei, enquanto tava tendo show foi tranquilo, perfeito. O problema foi o que aconteceu depois. E ela, como assim? O que aconteceu? E aí eu contei. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, gente. Rapidinho. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. E aí ela pegou e falou, 5 minutos eu te retorno. Porque ela, além de ter um fã-clube, ela era muito amiga do Gustavo também. Ela falou, já te retorno. E foi meio dose, gente. 15 minutos depois, 20 minutos, ela me ligou, contando que tinha ligado realmente pra ele. Perguntou o que tinha acontecido. Um dia ele contou a mesma história que eu. Só que ele ficou meio impressionado com a menina que tava na porta da van. Que tinha sido. Ele perguntou pra ela se ela sabia quem era. Uma menina que tinha um cabelo preto, um pouco abaixo do ombro, que tava com uma blusa branca, com uma calça jeans com fechiclé rosa no joelho e de uma sandália de salto alto. Só que quando ele falou pra ela, ele começou a... Ela falou que ele tava com a voz muito diferente. Que ele começou a querer chorar de novo. E ela perguntou, não, amiga, não sei se você queria que ele soubesse que era você, mas eu não tive como falar pra ele que não sabia quem era. Falei que tanto sabia que tinha ficado sabendo o que tinha acontecido através de você. E aí ele pediu pra quando ela fosse no estúdio ou no escritório pra que eu fosse com ela, porque ele queria muito falar comigo. E isso gerou, assim, gente, no ano de 2005, uma coisa tão doida em torno dele, que todo show ele perguntava, o show que era próximo de onde eu morava, ele perguntava pra ela se eu ia, porque ele queria falar comigo sempre que ele podia, ele tentava dar um jeitinho dele pra que eu entrasse no camarim pra falar com ele, e eu não conseguia, e era muito doido, porque parece que a vida olhava pra gente e falou assim, não, você não vai falar com ele hoje. Tava tudo certo, tudo programado pra eu entrar no camarim e eu nunca conseguia. A única coisa que a gente conseguia era se falar por telefone, porque dava meia-noite, eu ligava pro telefone da presidente do fã-clube que eu fazia parte, a Estela, e ela passava o telefone pra ele. E ele sempre um amorzinho de pessoa. Sempre brigando, reclamando, né, porque eu não tinha ido, mas sempre muito carinhoso. E tinha uma frase que ele sempre falava, toda vez que ele ia passar o telefone pra ela de volta, ele sempre reclamava que eu não tinha ido, aí eu ficava conversando e quando ele ia passar o telefone pra ela, ele sempre falava, só tenho uma frase, eu só tenho uma coisa, na verdade, pra falar pra você. E eu sempre perguntava o quê? Eu sempre caía nessa. Perguntava pra ele o quê? Ai, meu Deus do céu. É difícil lembrar disso, gente. E ele sempre respondia com... Ai, velho. Nunca se esqueça do quanto eu amo você. Eu até tenho vontade de fazer uma tatuagem com essa frase dele, porque é uma frase que marcou muito. E sempre que ele tinha oportunidade, ele falava isso. Então, quem nunca ouviu as músicas dele, procura no YouTube. Esse menininho aqui, ó, hoje já tá na casa dos seus 30 e lá vai fumaça, mas eu ainda continuo admirando muito esse ser humaninho incrível. Depois, se vocês quiserem, vocês comentem embaixo que tem mais história com ele. Esse daqui é o primeiro DVD, que ele lançou em 2005, no mesmo ano que essa situação aconteceu. Falei que tem mais história, mas depois que eu falei com ele, teve algumas... Se vocês quiserem que eu fale, saber o que eu falava com ele. Esse aqui é o primeiro DVD. Inclusive, eu tenho uma história desse DVD aqui, que eu acabei não indo em um show, porque minha mãe falou, você não vai nesse show, que era no Luso, e eu te dou o CD e o DVD dele ao vivo no dia que sair. E eu contei isso pra ele, que eu não tinha ido no Luso, porque minha mãe ia me dar o original. E
só aceitou o fato de eu não ter ido porque era uma troca justa. Mas esse DVD, eu tenho 5 DVDs do mesmo. E ainda tem mais um aqui. 5 DVDs. Mas é aqui, gente, 5 que eu tenho, porque esses 3 primeiros aqui, realmente, é o mesmo. É o mesmo DVD. Agora, é a mesma versão, né, na verdade. Tem os extras, tem esse daqui. É edição especial para banca de jornal. É louca, né? A edição para banca de jornal só tem o show. Não tem os extras, não tem nada. Então, eu tenho. E essa edição aqui é aquela edição dose dupla. Que é... Não, Pedro, não é esse aqui. Esse aqui era o... Deixa eu achar aqui a dose dupla pra me mostrar pra vocês. Mas era a edição que tinha o CD mais... O DVD mais o CD, que é esse daqui. Esse aqui eu ganhei do meu primo. Que é essa edição aqui, ó. Ela tem o... Esse aqui é o CD preto. O azul, né, melhor dizendo. E o DVD aqui, ó. É DVD com os extras, com tudo. E dentro tem um encarte. Aqui. Com todos e com o nome de todas as músicas. Eu confesso que eu acho a roupa amarela mais bonita. Quem me conhece sabe que eu amo amarela. Né? Mas aqui, ó. Esse aqui é o albinho. Aqui, ó. A roupa amarela. Essa verde não é feia, mas eu acho a amarela mais bonita. Essa daqui. Amarela com azul. São duas camisas, querido. Esse aqui meu primo me deu, como eu falei. CD do Gustavo. Aí ele. Então, essa aqui é a edição dose dupla, que eu falei. Só não tem a caixa, porque meu primo acabou com a caixinha dele. Mas esses são o primeiro DVD. É o primeiro e único DVD de show, na verdade, do Gustavo. Esse daqui é um DVD de estúdio de 2007. Esse daqui. Foi na época que tava na moda gravar DVD em estúdio, com o making off, como o making off, né, das músicas. Como se fosse um clipe de todas as músicas do CD. E ele tem umas músicas extras. Umas músicas que não tem no CD. Eu amo as músicas desse DVD aqui. Todas elas. Aliás, eu sou vítima pra falar porque eu gosto muito de gostar de todas as músicas. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas. O meu CD favorito. 1, 2. E agora nós estamos com 2 CDs. Esse daqui foi a primeira vez que ele participou da nova série. Gustavo Lins. Tem algumas músicas. São 14 faixas. Deixa de querer ao vivo, pra ser feliz, papo furado, só de olhar, daqui você não passa, escondido. Apaixonado pela sua amiga, máquina do tempo, minha princesa, seu fã. Deixa combinado, para de fazer charminho, foi mal e eu não vou chorar. São as músicas dele. Dessa série aqui. E aí tem uma outra série aqui que ele também participou. Que é da Warner, 30 anos. Isso aqui era a foto de um pôster que tinha saído de uma revista. Tem aqui também, ó, o nome das músicas, Pra Ser Feliz, Foi Mal, Minha Princesa, Seu Fã, Escondida, Apaixonado pela Sua Amiga, Máquina do Tempo, Deixa Combinado, Com Humildade, Para de Fazer Charminho, Daqui Você Não Passa, Só de Olhar, Luz das Estrelas e a Lua. Quem não sabe, são regravações, são músicas de autoria dele, gravada por outros artistas. Luz das Estrelas é do Soeto, né, do Belo, e a Lua dos Travessos. E essa Opções também é regravação, a autoria dele, mas outro grupo que eu não lembro agora o nome, que gravou, mas acho que ela ficou conhecida mesmo na voz dele. Aqui. No CD. Tem aqui, ó, vários outros artistas que também, ó, fizeram parte dessa coleção. Não dá pra ver direito, mas outro, mas eu tenho mesmo só o Gustavo. E agora sim, os CDs de carreira dele.
O primeiro, o meu primeiro é autografado, tá, gente? Aí, tem um autógrafo dele aqui, ó. Carol, um super beijo. Gustavo Lins. Oh, gente, coisa mameja. Eu amo esse CD, gente. As músicas dele é tão fofa. Ele tão novinho, tão neném. Esse CD. Só não boto trechinho de música dele aqui, gente, porque por causa de direitos autorais, tá? Mas aqui, a parte de dentro. A coisa é uma fofa. Aqui, ó. Do outro lado também não tem muita coisa, mas é a foto dele mesmo. O autógrafo dele. Esse aqui foi a presente do fã-clube que pegou pra mim. Em um dos shows. Foi no show do Luso. Aquele que eu contei que eu não pude ir. E ele autografou pra mim o CD. Foi o primeiro. E o segundo. Também, tá? Esse aqui virou um pôster. Gente, olha que coisa mais fofa. Olha que neném. É, a parte de trás. Eu sou meio vítima pra falar, gente, porque eu gosto de todas as músicas de todos os CDs dele. Ai, deixa eu ver. Também tem, ó, o autógrafo dele aqui. Aqui, ó, Carol, um super beijo, Gustavo Lins. E aqui, ó, tá as dobrinhas dela. Olha que neném. Olha que esse neném na época. E aqui também viram, esse aqui virou um pôster. Olha isso. Olha isso. Que neném. Aí aqui tem a letra das músicas, aqui também. Olha essa foto, gente, que perfeitazinha. Olha isso. Segundo CD. E essa aqui é a capa. Engraçado, eu acho essa foto mais bonita do que a foto da capa. Por incrível que pareça. Eu acho mais bonita essa foto da traseira do CD. O CDzinho que é o original. Aqui não tem nada. Esse aqui é o segundo. E aí, eu consegui. Esse aqui também. Esse aqui é um demo, tá? Um CD demo com 4 faixas e 2 clipes. Esse daqui é para as rádios. Quatro músicas aqui. Tem Pra Ser Feliz, Escondida, Daqui Você Não Passa Só de Olhar. E tem 2 clipes. Pra Ser Feliz e Escondida. É porque botaram o nome aqui errado. Mas são 2 clipes, Escondida e Pra Ser Feliz. Nesse, eu acho que não sei se eu mostrei a parte aqui de trás. Mostrei, né? Aqui. São 2 clipes, um clipe de cada CD e 2 músicas de cada CD aqui. Esse aqui acho que só quem era fazer parte mesmo de fã-clube que tinha. Tinha como conseguir, né, na época. Esse aqui é o CD ao vivo. Aquele que eu já mostrei o encartezinho pra vocês. Que é a parte de trás dele. Todas as faixas. É aquele que eu mostrei no que eu falei que meu primo me deu. Tem esse daqui, ó. Gustavo Lins também, ó. Impossível de esquecer que é o do DVD. Daquele DVD. Algumas faixas que estão no DVD estão no CD, algumas não. Insônia é uma delas. Vontade de sair cantando, gente, só não posso. Por causa de direitos autorais. Olha que lindo. Olha que lindinho. Eu falo, ele sempre foi muito neném, né? E continua até hoje. Ó. Eita, 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 eita. Aqui é as letras das músicas. Nessa também, ó. Muito meiguinha, né? Eita. Aqui. Eu não vou chorar. Olha isso.
sempre fiz questão de ter os CDs físicos. Hoje em dia você encontra, tá, gente? As músicas desses CDs no Spotify, no YouTube tem, nos streaming de música. Todas elas, se vocês botarem pra procurar o nome deles, nome dele, né, na verdade, vocês vão achar aí. No YouTube tem mais música, né, porque tem música que não foi para as plataformas. A gente tem aqui, ó, outro também, Não É Força, É Jeito. Também. Esse aqui, eu acho que nunca tocou em rádio, em aparelho de som. Eu comprei, passei pro computador. E nunca tocou. Foto quando fica na dobra, assim, fica estranha, né? Ah, nunca tocou em rádio. Eu comprei, passei pro computador e guardei ele. Ou alguém... Vocês também gostam de ver os álbuns do CD? Aqui alguns artistas que já gravaram ou cantaram com ele. Vocês curtem quantas vezes ainda compram um CD físico hoje em dia? Vocês gostam de ouvir essa música assim no CD até hoje? Vocês ainda compram? Comentam aí embaixo. Esse aqui foi o último que saiu em físico. Os outros dois que saíram é só aplicativo de streaming mesmo. Não tem versão física. Pelo menos eu não achei. Esse daqui. Vida Real. Eu acho essa música linda. Se não me engano, Vida Real também é de autoria dele. Porque ele, além de cantor, tá, gente? Ele é compositor também. É de autoria dele também, Vida Real. É essa daqui. Depois vocês procurem. Eu acho essa música linda. É de autoria dele e do Humberto Tavares. Ele, além de cantor, também é compositor. Muitas das músicas que vocês conhecem aí, ó, é de autoria dele. A Doleta, daquele que é uma. Tem duas músicas do Sorriso Maroto também, que é dele. Que é Me Olha Nos Olhos e Madrid. Tem mais. Tem Alô, dos Travessos. Tem Imagina Samba, também regravou uma agora, que era de um outro grupo de pagode. Era do... Ai, meu Deus, do grupo que o Juninho fazia parte. Que atualmente o Juninho faz parte do Imaginação. Mas ele era Ai, gente, agora esqueci o nome do grupo. Gente, eu escuto sempre, mas agora eu esqueci. Não. Gente, qual era o nome do grupo que o Juninho fazia parte? Meu Deus, eu tenho um CD dele. Depois eu vou mostrar pra vocês os CDs que eu tenho. Esse CD acho que tá até aqui. Depois eu gravo um vídeo pra vocês mostrando os CDs. Gente, cadê? Depois eu vou gravar o nome. Eu vou lembrar o nome aqui. Aqui tem uma bolsa, gente, com CD aqui atrás. Com CD meu aqui atrás. Gente, eu não tô acreditando que eu esqueci o nome. É o... Gente, agora enquanto eu não lembrar, eu não vou sossegar. Disfarce. Grupo Disfarce. Também regravou duas músicas dele, de autoria do Gustavo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os CDs que eu tenho. Nível da bateria 20%. A bateria tá no final, gente. Depois eu gravo o vídeo e mostro pra vocês. Essa bolsa de CD que tem aqui atrás. Que deve ter ficado curioso pra ver. Então, beijinho, comentem aí embaixo. Marquem o Gustavo. Só vocês procurarem aí no Instagram. Gulins Oficial. Manda aí pra ele. Vamos ver se ele ainda lembra da menina do colégio. Que era como ele me conhecia. Beijão, curtem, compartilhem, comentem aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos.
Beijo.